Combatentes no amor. Monsenhor Jonas Abib. Capítulo 4. Amor, único caminho para a vida eterna. O mandamento de Jesus para seus combatentes é este: sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5:48. Se Deus é amor, seus filhos também precisam ser. Mas como ser perfeito com tantas imperfeições? Essa ordem de Jesus está ligada às suas palavras no Sermão da Montanha: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. É importante que você leia a parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu, e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. Lucas 10:30-35. O samaritano não era patrício daquele homem, os que passaram antes, sim. Eles, de certo modo, eram responsáveis por ele. Um era sacerdote, o outro levita, portanto homens de Deus. O terceiro era um estrangeiro, um samaritano. Entre samaritanos e judeus havia um ódio mortal. Carregavam desentendimentos de muitas gerações, mas foi justamente o samaritano que sentiu compaixão daquele homem semi-morto que encontrava no caminho. O samaritano não sentiu apenas compaixão, mas foi tomado por ela, e ela o fez agir imediatamente. Ele desceu de sua montaria, se inclinou sobre aquele homem estraçalhado e começou a cuidar de suas feridas. Pegou-o no colo, colocou-o em sua montaria e o levou para uma hospedaria. Veja, ele se pôs imediatamente em ação. A misericórdia que o tomou impulsionou a realizar ações concretas. O amor e a misericórdia são assim, não ficam apenas nos sentimentos, se traduzem prontamente em ação concreta. Hospedaria, naquele tempo, era como uma pousada no meio de uma estrada. A distância entre Jerusalém e Jericó era muito grande, por isso havia muitas pousadas entre essas duas cidades. O samaritano levou o homem para a pousada mais próxima e teve de pagar pela sua estadia. No dia seguinte, ao ver que o homem não teria condições de continuar o caminho, pegou mais 2 moedas de prata e disse ao proprietário da hospedagem para que cuidasse dele. Esse é um evangelho para todo e qualquer tempo, mas principalmente para os tempos de hoje e para os que se seguirão até chegarmos aos tempos difíceis, pelos quais vão passar a Igreja e a humanidade. Posso afirmar sem medo, esse é o evangelho por excelência para os últimos tempos. É o Senhor nos dizendo: toma conta do teu irmão, carrega-o nas costas, cuida dele. Estou colocando nas tuas mãos tudo de que precisas para cuidares dele. Gasta tudo o que for preciso com teu irmão. Porque se gastares alguma coisa a mais do que estou colocando em tuas mãos, eu lhe pagarei na minha volta. Eu anseio por gastar tudo amando meus irmãos, para ter a alegria de ser pago pelo Senhor em sua volta. A promessa de Deus é esta: sou eu que te pagarei na minha volta, se gastares alguma coisa a mais. Não podemos ficar devendo coisa alguma uns aos outros, a não ser o amor fraterno. Qual é o mandamento principal nesta pousada onde o Senhor nos recolheu? Suportai-vos uns aos outros no amor. Efésios 4:2.
No momento presente, nós todos, sem exceção, somos como aquele homem que caiu nas mãos dos bandidos. Certo dia, minha irmã me contou um fato que aconteceu no bairro em que ela mora. Uma moça foi agredida por traficantes. Bateram tanto em seu rosto que ela ficou irreconhecível. Os médicos precisaram submetê-la a várias cirurgias corretivas, sempre com a ajuda de fotos antigas dela, a fim de reconstruir seu rosto. Ela precisou, inclusive, de acompanhamento psicológico, pois apesar do esforço dos médicos para devolver-lhe a face original, ela não se reconhecia mais diante do espelho. Foi exatamente isso que o mundo fez conosco. Somos como essa moça. Pensamos que não, que isso é exagero, mas já não nos lembramos mais de nossa face original. Não conhecemos mais o jeito que tínhamos quando saímos das mãos do Pai. Todos nós fomos dilacerados, tivemos nossa face desfigurada e nossas atitudes modificadas. Não nos achamos mais parecidos com nosso Pai. Queremos amar, mas não conseguimos. Queremos perdoar, mas não perdoamos. Queremos ajudar, mas acabamos atrapalhando. Temos essas atitudes com amigos, com irmãos de comunidade, companheiros de trabalho, na pastoral da igreja. Isso tudo por quê? Será por má vontade? Não. Tudo isso se explica pela desfiguração que sofremos. Não encontramos mais em nós as feições do Pai. Quando o doutor da lei pergunta a Jesus o que é preciso para receber como herança a vida eterna, ele responde: amar a Deus e ao próximo. Aí está a primeira regra para sobrevivermos na terra e entrarmos na vida eterna. Diante do que Jesus disse, o doutor da lei quis mais explicações. Ele, então, contou a parábola do bom samaritano e lhe revelou o segredo para obter a vida eterna. Suportai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Assim como aquela moça precisou ser acompanhada por uma psicóloga, pois não tinha mais seu rosto original, nós também precisamos uns dos outros. Precisamos nós carregar uns aos outros no amor de Cristo. Nessa pousada, nesse sanatório, lugar onde as pessoas são sanadas, onde o Senhor nos recolheu, todos, sem exceção, estão desfigurados, perderam a face original. Mas, apesar disso, precisamos ajudar os outros que estão na mesma situação que a nossa, colocarmos-nos em segundo plano. E isso equivale ao significado de igreja, pessoas que procuram juntas a perfeição de seu rosto original, outrora perdido, com essa certeza, sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Assim, a primeira regra para chegarmos a essa perfeição é suportarmos uns aos outros no amor de Cristo. Para isso, temos de nos aproximar uns dos outros, como fez o samaritano, temos de ter a coragem de olhar uns aos outros. O que o samaritano viu? Viu as feridas, as marcas que desfiguraram aquele homem, e justamente por isso ficou tomado de compaixão. Foi isso que o moveu e o levou a fazer o que fez. A única maneira de sermos tomados de compaixão e ficarmos cheios de misericórdia é nos aproximar de nossos irmãos e olhar com coragem sua face desfigurada. Enxergar sem medo as consequências de seus pecados. A tentação nos tem enganado e nos levado a fazer tudo ao avesso. Em vez de nos aproximar, de encarar sem medo os estragos do pecado e ser tomados de compaixão, fazemos justamente o contrário. Não queremos nem olhar, não queremos mais problemas, então nos afastamos. Agimos assim em nossa própria casa, com as pessoas de nossa família, de nossa comunidade. Somos pessoas desfiguradas. Mas o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nosso Pai é amor, e nós somos semelhantes a Ele. Podemos amar. Temos capacidade para isso. Somente precisamos nós decidir e ter a coragem de fixar os olhos nos irmãos,
a fim de sermos tomados pela compaixão. O Senhor nos diz: vocês precisam se amar e para isso precisam se ajudar uns aos outros. Vocês têm capacidade de amar, não por vocês, mas por mim. Eu lhes dei amor. Eu sou o amor. Retirem amor de dentro de vocês, mesmo que o coração pareça ser um poço seco. Usem esse amor que está em vocês, amor que carrega, que suporta, que aguenta, que tem paciência e perdoa. Na igreja, em nossas comunidades, em nossa família, todos nós somos doentes e devemos ser tratados como tal. Como se cuida de um doente que precisa de assistência total, até mesmo em sua higiene íntima, assim também precisamos lavar as sujeiras uns dos outros. Precisamos nós decidir amar. Não podemos esperar que o primeiro passo seja do outro. Precisamos dá-lo nós mesmos. Precisamos nós carregar uns aos outros porque somos irmãos. Somente quando assumimos esta responsabilidade recebemos como herança a vida eterna. Essa herança é nossa e de nossos irmãos. Meu pai e minha mãe deixaram de herança para meus irmãos e para minha casa que eles construíram e onde crescemos. Tudo o que eles tinham. A herança não era só minha, nem só de meus irmãos, era de todos nós. Igualmente, a vida eterna é a herança de todos nós, sem exceção. O único jeito de possuirmos a herança que nos cabe é suportar-nos uns aos outros no amor. Muitas vezes não levamos a sério as decisões que tomamos. Mas, se a decisão é documentada, não temos como voltar atrás. O Senhor quer nos dar a graça de tomarmos uma decisão. E a decisão é essa: suportai-vos uns aos outros no amor. Decida-se e diga ao Senhor: eu quero fazer o que é preciso para ter como herança a vida eterna. Eu quero amar. Hoje eu me decido a amar, a carregar meus irmãos. Também reconheço a necessidade que tenho de ser carregado por eles. Preciso do amor de meus irmãos. Senhor, já fui tolo demais nas mãos do tentador. Já reclamei demais, murmurei, me impacientei demais. Já feri e errei demais. Não quero mais viver assim. Hoje dou uma guinada em minha vida, e para isso preciso contar com sua graça. Obrigado, Senhor, porque, pelo seu Espírito Santo, que foi derramado sobre mim, tenho a graça de tomar esta decisão. Que seu Espírito continue agindo em mim para que eu ame e carregue meus irmãos. Amém. O que disse o samaritano depois de entregar as 2 moedas de prata ao dono da hospedagem? Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. Precisamos gastar toda a capacidade de amar que o Senhor nos deu. Gastar tudo o que nos foi dado. Esta é nossa grande alegria, se gastarmos a mais, se tivermos de ter paciência além do limite, se tivermos de carregar nossos irmãos além de nossas forças, se tivermos de perdoar além de nossas capacidades, é o Senhor que nos pagará. Ele nos promete: eu te pagarei na minha volta. A volta do Senhor não está longe. Imagine-se recebendo o pagamento das mãos do Senhor. Gaste tudo, pois receberá muito mais. Digamos ao Senhor: eu me proponho a ir além da medida, gastar além daquilo que me deste, perdoar sem medida, ter paciência em excesso, ir além de meus limites, porque tenho certeza de que, quando o Senhor voltar, me pagará. Senhor, é nisso que cremos. Para o mundo é um absurdo, mas nós temos a graça de acreditar. Cremos em Ti, Pai. Esperamos por Ti, Jesus. Amém.